Vamos dar início então aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo dessa semana, capítulo 11, tópico 11, o egoísmo. Kardec nos propõe nesse capítulo o aprendizado do amor. Amar ao próximo como a si mesmo, que é o mandamento que transforma a humanidade. Se Jesus não tivesse dito mais nada, tivesse vindo aqui apenas para revelar esse mandamento, ele já teria feito uma grande revolução na humanidade. Uma evolução moral, uma evolução psíquica, uma evolução social, estrutural. Porque até então, todas as religiões, todos os povos da Terra entendiam a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Todos aqueles que a gente tem conhecimento pela história. Pode ser que houvesse algum povoado distante que vivesse de uma forma diferente. Mesmo na sociedade hinduísta, a gente via que essa questão do amor também tinha um questionamento, digamos assim. Mesmo aquelas pessoas muito bem intencionadas, ainda tentavam encontrar uma razão, uma justificativa para a vingança, para o poder severo de polícia. Os próprios gregos que influenciaram o Espiritismo, né, Kardec traz todos eles na introdução, eles também tinham muita dificuldade com essa discussão sobre a lei da justiça humana. Sócrates, eu acho que é o primeiro grande pensador a questionar isso, e por conta disso ele é condenado à morte aos 70 anos. E ele não tinha cometido nenhum crime. Mas aquelas coisas que a gente vê hoje na justiça, de alguém olhando a letrinha da lei, te enquadra aqui, te enquadra ali para dizer que você é culpado, e aí põe uma pena gigantesca, né? E aí Sócrates evoca, então, e invoca também a lei do que seria a lei divina, mas não aquela lei dos deuses, só lembrando que o panteão grego tinha deuses feito homens, Zeus, né, Minerva, todo aquele grupo de deuses, Atena, etc., que eram deuses como se fossem homens, né, e moravam no Olimpo. Mas aquilo era uma identificação com espíritos. Não eram seres divinos. Podiam até ser mais inteligentes do que eles, mas moralmente não. Então esse é o grande problema. E aí Sócrates pensa o seguinte: além dos homens e além desses deuses, há um direito natural, há uma justiça natural, que a gente só alcança pela sabedoria. Então, perante essa justiça, a vida, por exemplo, é maior do que todos os outros mandamentos, do que todas as outras leis. E a liberdade de fazer o bem também é maior. E com base nisso ele tenta se defender, mas ele não consegue. Então, quando Jesus chega, Jesus simplifica essa discussão. Ele diz assim: olha, a lei é a seguinte, está lá, se me fala a memória no livro do Êxodo, é amar ao próximo como a si mesmo, que Nicodemos é que resume. Jesus pergunta para ele: quais são então os dois mandamentos? Né? Quais são os mandamentos? Ele diz: olha, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando Jesus traz e esclarece firmemente esse mandamento, ele estabelece também um campo energético vital para nós, que a gente talvez não perceba, mas que é o sinal da cruz. Amar a Deus sobre todas as coisas é a energia que liga o céu à terra e a terra ao céu. Então é esse fluxo energético que vem na vertical, é a haste da cruz. Amar ao próximo como a si mesmo é um fluxo horizontal, que vem na haste horizontal da cruz. Então a cruz, além da simbologia do sacrifício, da morte, ela tem também essa representação
da síntese dos mandamentos de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, para cima, né? E amar ao próximo como a si mesmo, na horizontal. Porque a gente tem que amar igual. E a gente precisa aprender a se amar, porque senão a gente não consegue amar ninguém. Cada um só consegue dar o que tem. Se a gente não tiver amor, não tem como dar amor a ninguém. Por isso que quando a gente se depara com algumas atrocidades na rua ou na televisão, né, que a gente vê por aí afora, a gente tem que entender o seguinte: essas pessoas que cometem esses crimes muito violentos, promovem essas guerras, elas não têm amor no coração. Elas podem ter muita inteligência no sentido da astúcia, da perspicácia, mas elas não têm amor. Elas são ignorantes de amor, porque se elas tivessem amor, elas seriam capazes de dar amor. Elas não são. Elas estão num estágio muito primitivo desse sentimento. E aí o que acontece? Elas reconhecem esse amor por detrás dos interesses. Então elas são capazes de amar, por exemplo, a família delas, né? Eu garanto que esses líderes mundiais que estão promovendo todas essas guerras e esse desequilíbrio mundial em geral, eles amam os seus filhos, porque eles reconhecem ali a si mesmo uma descendência, sangue do próprio sangue, né? Os herdeiros. Então eles priorizam isso. Eles amam muito mais os filhos do que as esposas, no caso dos homens, se forem mulheres, vice-versa, os homens, né? Por quê? Porque isso está no sangue, no reconhecimento. Mas é um estágio muito primitivo. É um estágio que os animais, os mamíferos já são capazes de fazer. Então, veja o degrau de evolução que ainda falta para chegar, né? Jesus nos convoca a amar independentemente das circunstâncias. Amar incondicionalmente. Então, isso é revolucionário, né? Porque antes, o que havia era assim: olha, se alguém te fez uma maldade, você tem o direito de retribuir a maldade na mesma proporção. É a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Então isso não termina nunca, né? Porque se alguém me faz o mal, eu vou lá e retribuo o mal, essa pessoa vai dizer: ó, mas eu também tenho o direito de retribuir o mal que você me fez, né? Então fica nisso. E às vezes não é nem a pessoa, é o familiar que quer a vingança, por isso que não termina. Por isso que Jesus diz também que o único caminho possível da evolução, da reforma íntima, é o perdão. Porque no perdão a gente quebra o ciclo da vingança. A gente vira a chave. Fala assim: pô, mas eu vou sair perdendo, ele fez mal por último. Mas você começou a contar quando? Em que encarnação você começou a contar? Então Jesus, ele traz essa proposta, porque ele respeita o livre-arbítrio. Ele diz: olha, se vocês quiserem evoluir, se vocês quiserem ir ao Pai, vocês terão que vir por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas vocês, para seguir no meu caminho, vocês terão que praticar os mandamentos de amor. E ali tem o perdão. Pedro pergunta para ele: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Ele já estava achando muito, porque ele está lembrando lá de Caim, que recebeu uma condenação de 7 vezes. Lá no início da Bíblia, Jesus fala assim para ele: 70 vezes 7 vezes. Então, na verdade, 70 vezes 7 vezes é uma forma de dizer, ó, indefinidamente, né? Você tem que perdoar sempre. Também era uma forma de dizer para Pedro assim: Pedro, você já errou tanto que você não dá nem para você contar. Eu podia dizer para você: você vai ter que perdoar todas as vezes que você errou, mas é tanto, que é melhor você perdoar para sempre. Vai ser menos do que o número de vezes que você errou. Então, essa conta do perdão, ela é muito difícil. Porque todos nós temos, né, esse impulso de sobrevivência, de autodefesa, de mecanismo de defesa mesmo. A gente faz questão de que aconteça a justiça humana, né? Até porque, muitas vezes, a gente é mesmo injustiçado. Tem alguém covardemente atribuindo a gente alguma coisa, uma culpa que a gente não tem, ou se apossando de alguma coisa que é nossa e que nos ofende ou que invade o nosso espaço, a nossa propriedade, né?
age de uma forma enganosa e assim por diante. Então, o sentimento de justiça, ele não é ruim, ele é um sentimento bom, é justo que a gente tenha esse sentimento de justiça, né? Só que Jesus diz assim, olha, o animal não tem o sentimento de justiça, o ser humano tem. Quando você vira humano, esse sentimento ele é muito bruto. Então você precisa lapidar esse sentimento e confiar na justiça divina. Porque existe a lei de causa e efeito. Então tudo que foi feito contra você, Deus irá ajustar para que retorne no bem. Só que não no momento que a gente quer. Não é na hora que a gente quer, talvez não nem nessa vida. Então todos aqueles que nos fizeram mal, em algum momento, eles irão nos fazer o bem sem que a gente espere, sem que a gente conte. Eles vão aparecer do nada na nossa vida e vão fazer um bem. E aí aquela sorte que a gente diz assim, nossa, fulano é tão bom, olha que coisa incrível, fez isso por mim. Não, ele era aquele da encarnação passada, que era cruel, etc. Né? Mas que evoluiu, graças a Deus, né? E portanto é capaz de fazer o bem. Então nós, quando distribuímos as coisas e praticamos a caridade, pela lei de causa e efeito, certamente na caridade que nós fazemos, nós estamos retribuindo também, ou reparando o mal que a gente fez em outras encarnações. Eu não estou aqui fazendo essa palestra, trabalhando nessa casa, como dirigente à toa, como médico. Por quê? Certamente eu também estou reparando alguma coisa. Vocês desviaram muito pelo caminho aí por minha conta lá atrás. Né? E juntos a gente fez um monte de maldade. Mas o coração divino é tão perfeito que nós temos a chance, ainda que demore. Né? Vai saber quantos milênios demorou para que a gente se reencontrasse aqui e pudesse juntos estudar, aprender mais sobre o Espiritismo e aprender mais sobre o amor, praticar esse amor. Né? Então, esse é o grande projeto que Jesus traz. Ele diz assim, olha, esqueçam essa vida. Vocês terão que nascer de novo, diz Nicodemos. Não tem outro jeito. Vocês vão ter que nascer de novo. Mas, a cada etapa, aprendam a perdoar. Aprendam a amar. Amar como vocês se amam. É como quem diz, vocês devem amar do tamanho do seu egoísmo. Porque o quanto mais vocês pensarem em vocês, é o que vocês têm que começar a pensar nos outros. Gente, isso é revolucionário. Não existe nada, nenhum outro ser, nenhuma outra inteligência na Terra que tenha ensinado esse mandamento. Isso muda tudo. Porque é basicamente como se a gente pegasse as leis humanas e pudesse amassar e jogar fora. Se a gente tivesse fé mesmo, a gente passaria a seguir só essa lei. Nenhuma outra. Porque quando você põe o parâmetro do amor, tudo o que você vai fazer, você tem que pensar se aquilo atrapalha a vida de alguém, se aquilo vai causar uma dor, ou se aquilo vai causar um bem, um contentamento. Então, o amor, ele passa a ser a medida das coisas. E a gente vai lembrar aqui um outro pensamento grego, antigo, que dizia assim, o homem é a medida de todas as coisas. Quando se diz assim, o homem é a medida de todas as coisas, quer dizer, olha, eu faço aquilo que eu acho certo. Eu acredito naquilo que eu sou capaz de compreender. O outro é bom para mim se ele me faz o bem. Então, se a gente considera a gente mesmo como a própria medida, a gente nunca vai compreender as leis divinas. A gente nunca vai compreender a lei do amor. A lei do amor não cabe nisso. Então, a gente tem que ser capaz de usar a medida do amor. E não a medida nossa, como ser humano. Nós temos que ir além. E é um gesto de profunda coragem, tremendo desafio fazer isso. Muito difícil, muito difícil. Mas a gente vai aprendendo, né? Jesus não pediu que a gente fizesse isso em uma única encarnação. Nem mesmo os seus apóstolos fizeram isso em uma encarnação. E aqueles que conseguiram evoluir muito, a gente sabe que depois ainda retornaram e continuaram errando, né? E vão aprendendo. Vou dar um exemplo. João Evangelista foi o apóstolo que mais tempo viveu na época de Jesus, morreu com quase 100 anos, né? E já velhinho escreveu o Apocalipse, pra vocês terem uma ideia.
Ele foi muito perseguido, tentaram matá-lo diversas vezes, ficou preso anos e anos numa ilha em Éfeso. No fim das contas, os soldados já ficavam admirando ele pregava para os peixes. Numa ilha, então ele ia pregar, ele precisava pregar para alguém, não tinha ninguém, ele ficava ali na beira do mar e pregava, e diz a tradição que os peixes vinham para ouvir o que ele falava. Virou um anjo por causa disso? Não. Ele volta, anos depois, como Francisco de Assis. Um espírito maravilhoso, maravilhoso. Deu também um exemplo incrível. Mas que cometeu algumas falhas. Por exemplo, Francisco, jovem, foi lutar nas cruzadas. O que ele fez lá nas cruzadas? Será que ele lutou, matou alguém? A gente não sabe. Mas quando ele volta, ele se dá conta dessa maldade, e aí ele larga tudo o que ele tem e resolve cuidar dos pobres e dos leprosos da sua época. A Itália é um país muito frio, e naquela época era mais frio ainda. Naquela região ali, a Toscana fazia calor no verão, mas muito frio no inverno. Ele tira toda a sua roupa e deixa o pai se veste de sacos. E vai viver assim. Por quê? Porque as pessoas que estavam na rua vestiam sacos. Então o gesto dele é muito nobre. Aí a gente pensa, poxa, então nessa encarnação ele virou anjo. Mas, no finalzinho da vida, ele estava triste. Ele tinha construído um grupo enorme de seguidores, chamados franciscanos, mas que se dividiram, e uma parte deles começaram a construir igrejas, a arrecadar dinheiro, já não viviam mais entre os pobres. Aí começaram a ter os franciscanos descalços, os franciscanos que moravam nas igrejas, nos conventos, né? E ele ficou muito triste. Ele falou, poxa, isso não era o que eu pretendia, etc. e tal. Quem estava do lado dele? Clara de Assis. Clara, né? Vira para ele e fala assim, Francisco, você está triste porque a sua igreja não está do jeito que você quer, é isso? Aí ele se dá conta. A igreja não é sua, né? A igreja é de Jesus. Então deixa que ele cuida disso. E ele se deu conta que ele estava com orgulho de ter criado, de ter feito aquele trabalho todo, de ter conseguido juntar em torno dele um número enorme de discípulos, de dar o exemplo, de falar com o Papa, de falar com não sei se era o sultão, aquele que era o representante, Saladino, que era o principal, o homem mais forte lá, como se fosse o rei, né? Lá daqueles que comandavam o Império Otomano. Ele falou com vários generais e tudo. Então ele tinha, realmente, era uma pessoa que tinha muita influência. Mas aí eu acho que bateu um pouquinho do orgulho. Então, apesar disso, ele virou anjo, não virou anjo. Veja como é difícil para a gente. Estou contando esse caso para vocês entenderem como o nosso processo é lento. Né? E Jesus sabe disso. Jesus sabe. Então, espíritos como João, o evangelista, também erram. E nós também erramos. É muito difícil pensar que alguém não tenha errado. É possível? É. Mas sempre erra. A gente sempre tem alguma coisa que a gente precisa aprimorar, que a gente precisa melhorar. Então a experiência nos mostra que nós temos que perdoar também a nós mesmos. Porque nós temos que saber que nós erramos, vamos continuar errando, vamos machucar as pessoas e nos machucar por conta disso. E ainda assim, nós precisamos perdoar. Por isso que as leis humanas, elas não são boas o suficiente. Eu não vou dizer que elas não sejam úteis. Elas resolvem uma parte, elas são educativas para nós, né? Mas as leis divinas, a lei moral divina do amor e do perdão, ela é muito maior, muito superior. Mas essa lei, ela só consegue ser vivida, de fato, a partir de mundos felizes. Que seria assim a partir da sexta dimensão já, né? Nós estamos na terceira para a quarta. Então se a gente entrar na regeneração, a gente deve ficar entre a quarta e a quinta. Está entre a sexta e a sétima. Então tem alguns milênios para ninguém ter ansiedade e pressa aqui.
mas não significa que a gente tenha que desistir, não significa que a gente tenha que se acomodar. Porque nós somos espíritos acomodados. Somos, todos nós. Por quê? Porque faz muito tempo já que era para a gente ter mudado, né? Nós estamos aqui há muitas e muitas encarnações. Só a história do povo judeu, que mais ou menos conta ali a chegada do último grupamento de Capela para cá, tem 6.000 anos. Vocês acham pouco ou muito? Mas o primeiro grupamento veio há mais de 100.000 anos. Então veja como isso é de fato lento, demorado, e a gente precisa vivenciar isso de uma forma amorosa, compreensiva, né? A gente precisa sentir esse amor de uma forma que seja tolerante para com a gente mesmo. Agora, como que a gente sai desse passo do amor? Porque nós carregamos um profundo egoísmo, né? Nós carregamos um sentimento intenso de dor que nos atrapalha. O egoísmo é como um instinto ainda que nos aprisiona. É um sentimento muito comum a uma criança, que a gente chama daquele sentimento de narcisismo, né? A criança quer que a mãe dê atenção, senão ela berra, né? Põe no colo do pai, aí tá berrando também. Aí depois ela acostumou com o pai, aí põe no colo da tia. Não, a tia não, ele berra também. Então a criança tem isso, né? E quanto menos os pais sabem educar as crianças, com disciplina, com organização, etc., com amor, né, principalmente, mais as crianças dão escândalo. E às vezes elas vão dando escândalo até chegar na adolescência, né? Porque se elas não tiverem a disciplina, elas jamais vão compreender sozinhas que elas têm que frear o egoísmo. Então a gente está numa cultura, principalmente por ter vindo de uma geração que apanhava muito, os nossos pais foram muito severos com a gente, mas isso ajudou, de certa forma, porque a nossa geração ainda tem algum cuidado moral, né? Por mais violenta que fosse essa educação, ela teve uma utilidade. E agora, como é proibido bater, e eu concordo, porque eu nunca bati nas minhas filhas, acho que não precisa fazer isso, mas as pessoas às vezes vão para o outro extremo, né? Então o que faz? A criança está fazendo algo errado, e aí elas distraem a criança com o celular. Então é um filminho, é um joguinho, é uma musiquinha, né? Isso é educar? Isso é dizer para a criança, ó, eu não estou aguentando o que você está fazendo. Só porque você chorou, então você vai ganhar um prêmio. Porque você está dando um prêmio para a criança. Você está reforçando ainda mais que ela tem que chorar, que ela tem que fazer birra. Imagina essa criança, um adulto agora. Ele chega num lugar, diz, olha, você tem que ir lá para a fila lá atrás. Ele vai lá para trás na fila? Aí ele vai querer furar a fila. Ele está olhando aqui andando de carro, um carro importado, grandão e tal. Aí ele vê, não tem vaga na rua. O que ele faz? Para a calçada. Porque ele entende que ele é melhor que as outras pessoas. E que a lei não serve para ele. A lei é só para aqueles que são menores, mais inferiores a ele. Então ele não precisa cumprir a lei. A pessoa está andando com lixo, comendo alguma coisa, chocolate, né? Aí terminou. O que ela faz? Joga no chão, né? Por quê? Tem o cara da Conlume. Mas não é hoje. Vai passar daqui a 3 dias. Mas alguém pega aí. Às vezes abre o vidro da janela para jogar garrafa de cerveja. Cansei de ver isso. Garrafa de cerveja quebra no chão. Aqui no Grajaú, a coisa mais incrível é você ver nos canteiros como a pessoa teve a paciência, né, de andar, procurar o lugar no canteiro. Então você vê assim, escondido, tem uma latinha de cerveja, né, tem uma latinha de refrigerante, tem uma garrafa, tem um papel escondido ali. Às vezes saquinho de cocô de cachorro debaixo do buraco da árvore. Quer dizer, a pessoa, eu falei, caramba, ela andou até aqui para jogar nesse buraco. Porque não é a primeira vez, eu sempre vejo a mesma coisa recorrente. Eu falo assim, o que tem na cabeça dessa pessoa? Não é possível que o cachorro faça sempre cocô no mesmo lugar e que ela guarde. Não, ela anda e gosta de jogar aquele saquinho com cocô naquele lugar, que é o lugar que o lixeiro não vê, que é o lugar que a pessoa às vezes não varre, né? É incrível.
Você vê o que é a ignorância, o estado de ignorância, a infantilidade moral que a gente vive. Então, a pessoa que tem essa característica, né, que está nesse estágio, ela não respeita ninguém. Ela acha que o outro é dela, né, que o outro tem que estar ao lado dela para servi-la. Então, você imagina que tipo de chefe, de patrão que é esse. Você imagina que tipo de companheiro, companheira que é esse. Né? Você está aqui para me dar atenção. E se você for dar atenção para outra, eu falo, como assim você está mandando mensagem no celular para outra pessoa? Né? Aí a gente vê essas coisas de hoje. Né? A pessoa não confia em si mesma. Não é que ela não confia no outro. Ela não confia em si mesma. Então ela tem que viver em constante vigilância. Porque ela duvida do outro. Se ela duvida do outro, é porque ela duvida dela mesma. E ela sabe que ela seria capaz de fazer aquilo. Veja, porque ela se mede por ela mesma. O homem é medida de todas as coisas. Ela não está se medindo pelo amor. Ela está medindo por ela mesma. Então, a maldade que a gente vê no outro é um espelho da maldade que a gente tem em nós, no nosso coração. Então, a vida, ela vai nos consumindo por esses gestos. A gente hoje é muito levado por extremos de buscar o bem-estar. Mas não é o bem-estar. Às vezes é um excesso de consumo. A gente está triste. Ah, não, eu vou lá no shopping, vou comprar alguma coisa para mim. Aí você volta em casa, o teu guarda-roupa já está cheio, não tem nem onde botar. Aí você fala assim, vou fazer caridade. Aí porque não tem onde botar, você tira alguma coisa e dá para alguém. Né? E quando dá, aí você fala, bom, fiz caridade. Comprei para mim primeiro, a caridade foi comigo, mas agora está sobrando, eu dou para os outros. Então a gente tem esses impulsos, né? A gente tem essa coisa. E não é só o consumo no sentido de comprar coisas, mas é também no sentido de exagerar no cuidado de si mesmo, que na verdade não é um cuidado. Então assim, a pessoa vai, todo mês, ela vai a 3 médicos. Eu falo, meu Deus do céu, não é possível. Se olha para ela, ela está saudável. Mas ela precisa, né? Ela precisa, ela tem o endocrinologista, ela tem o cardiologista, ela tem o médico de família, ainda tem o ginecologista de vez em quando, bota o dentista aí no meio, e depois ainda tem sei lá o que mais. Né? Pneumologista, qualquer coisinha está no médico. Né? Qualquer coisinha está no médico. Então, essa coisa de cuida de você pela sua intuição. Por quê? Porque a doença, ela é algo que se manifesta nas nossas fragilidades. Claro que com o tempo a gente vai ficando mais vulnerável com a idade. Mas e o antes? O que a gente fez dessa vida? Né? E agora também? Essas pequenas escolhas é que importam. Quando a gente fala de egoísmo, é aquela opção de ficar voltado só para si mesmo. De não retribuir para o mundo. De qualquer forma que seja. Às vezes um sorriso. Às vezes é uma mensagem. Às vezes é estar disponível para que alguém fale alguma coisa que você só ouça, não precisa fazer mais nada. Às vezes é construir coisas boas, cuidar da sua casa. Eu às vezes digo isso, quantas pessoas podem cuidar da sua casa externamente e não fazem? Deixam a casa feia, como se diz, desmoronando, né? Feia mesmo, assim, não tem esse cuidado. Por quê? Porque é mais ou menos como se a gente dissesse assim, olha, isso aí é o que eu penso de vocês. A minha casa é, né? Estou fazendo aqui uma ofensa para vocês. Essa é uma característica que eu arrisco a dizer, que acontece muito nas comunidades carentes. Eu já me surpreendi diversas vezes entrando numa casa de uma comunidade carente, de uma favela, e por dentro a casa assim incrível. Pintadinha, bonitinha, com os móveis novos, né? Eletrodomésticos e tal, laje, tudo. Aí você sai na parte de fora, tijolo. Não tem nem reboco. Eu falo, por que você fez tudo isso dentro de casa e não fez fora? Ah, não. Se dane. Aí é assim mesmo. Né? Quer dizer, os outros... Porque eu só vejo do lado de dentro, do lado de fora eu estou trabalhando, não estou vendo. Então isso é um fenômeno de vingança, sabe? Social. Então, cuidar da própria aparência, mas sem o exagero. Né? Tem gente que vai toda semana no salão de beleza. Gasta lá 300, 500, R$1.000.
Gente, com esse dinheiro dá para fazer o quê? Dá para ajudar quantas pessoas? Não estou dizendo que não precisa ir, mas precisa gastar tanto e tem que ser toda semana. Então a gente tem que olhar um pouco isso, sabe? Porque isso se chama egoísmo. Isso é a infantilidade moral nossa, aprisionada aos nossos desejos, às nossas pretensões aqui imediatas, achando que a gente vai ficar feliz. Essa felicidade dura? Não, ela não dura. Tem um experimento que foi feito, se me falha a memória, na Universidade de Harvard, psicólogos. Eles juntaram algumas pessoas, voluntários, e fizeram o seguinte teste. Todas as pessoas ganharam um cartão de crédito. E o exame era assim, olha, vá e compre o que você quiser. Algumas pessoas vieram e compraram coisas para si mesmas. Outros compraram, a maioria comprou para si mesma, e outros compraram para outras pessoas próximas. Aí eles fizeram o teste, falaram assim, olha, então agora vocês vão nos dizer quanto tempo vai, primeiro se vocês sentiram algum contentamento, alguma alegria por conta disso, algum bem-estar, e aí vocês vão medir quanto tempo durou isso. Aqueles que compraram para eles, durou um dia. No dia seguinte, já não tinha mais nada. Até esqueci o que tinha comprado. Olha que comprou de presente, hein? Tinha lá, sei lá, $100 para ele comprar o que ele quisesse. Aqueles que compraram para familiares, durou um pouco mais. 2, 3 dias. Alguém próximo da família. Eles compraram filhos, né? Parentes, cônjuges. Aí voltou todo mundo e tal. No outro dia, eles recebem de novo o cartão de crédito. Só que agora, eles tinham que comprar para alguém que eles não conheciam. Olha que interessante. Aí, demorou um pouco mais, né? Mas eles foram pesquisar, pessoas na rua, pessoas próximas do trabalho, né? Alguns foram em asilos, né? Em lares de crianças, mais simples. E aí voltaram, compraram isso, todos foram para lá. Foram medir. Aquele sentimento de felicidade durou praticamente uma semana. Alguns mais. Então, eu estou resumindo o experimento, né? Mas vejam que interessante. Quer dizer, se você vai e compra uma coisa para você, você na hora fica feliz. Você pegou a sacola, saiu da loja, passou a felicidade quase. Enquanto você está ali, vestindo, testando, né? Cheirando, né? Vendo as possibilidades, você está bem. Aí, no máximo, você vai retomar essa felicidade quando você chegar e usar essa coisa que você comprou. Aquele primeiro momento que você usar está legal. Então é mais ou menos que nem carro novo, né? Você pega o carro novo da concessionária, guarda aquele cheirinho, tem gente que não tira nem os plásticos, né? Então, aquele cheiro que é cheiro de borracha, que faz mal, mas todo mundo adora. E aí vai mostrar para alguém, vai no shopping. Chega no shopping, o cara que parou no carro ao lado abriu a porta com força, deixou uma marca. O que acontece com o seu sentimento de grandiosidade? Vai embora. Imediatamente. O carro ficou velho. Se o carro ficar sujo, então, nem se fala. Então, quanto tempo dura isso? Né? Quanto tempo tem esse sentimento mexendo com a gente? Provocando essas mudanças, essas coisas. Então, o egoísmo, ele é um mergulho necessário que a gente tem que fazer com a gente mesmo, não com o outro. Porque é fácil olhar para o outro e dizer, nossa, fulano é muito egoísta. Caramba, olha só o que ele fez. E às vezes a pessoa nem está sendo egoísta, às vezes ela está no limite dela, das possibilidades, etc., que ela não consegue fazer nada. Mas quando a gente olha para a gente, aí a gente é capaz de perceber, de fato. Então, por exemplo, cuidar da família. O quanto de fato a gente cuida de quem a gente precisa na nossa família. Cuidar aqui não é só mãe e pai. Pode ser filho com mães ou com outros parentes. Pode ser a gente em relação
a outras pessoas que estão próximas. Pode ser do companheiro. Quanto será que a gente cuida do nosso companheiro? Quanto de fato a gente dedica do nosso tempo? Porque hoje é muito fácil você contratar um cuidador. É fácil botar lá um cuidador em casa. Tem gente que pede home care. Eu entendo, gente. Dá muito trabalho você cuidar de uma pessoa doente. Muito trabalho, não é pouco. Dá muito trabalho você cuidar de uma criança pequena. Se você quiser botar na creche, ou você contratar uma babá, aí você vai trabalhar, né, e você cuida de novo. Então, a gente tem feito isso demais. A gente está terceirizando o cuidado. Terceirizar o cuidado tem um preço. Porque é falta de amor, é desamor, é egoísmo. Egoísmo, o ego, né? O eu. É o eu em si mesmo. Egoísmo é o eu em si mesmo. Então a gente fica frágil diante das propostas do mundo. A gente se desvia do caminho de Jesus. E o cuidado é uma palavra muito importante. Eu gosto de citar aqui sempre que ela não foi criada aqui por nós, não. Ela foi criada lá pelos gregos, né? Essa ideia do cuidado de si, o cuidado do outro. Só que a gente entrou nessa onda do cuidado exagerado. A gente cuida entre aspas, né? De nós mesmos, mas assim, cuida nesse conceito da vaidade, né? A gente se cuida nesse conceito de aparentar estar muito bem, fisicamente, esteticamente, né? Então a gente fala, não, mas eu preciso me manter saudável, saúde e tal. Só que a gente se esquece de um cuidado verdadeiro, que é, por exemplo, ter tempo para a natureza, ter tempo para usufruir da arte, né? Ter tempo para música de qualidade, né? Para pintura, escultura, ter tempo para trabalho voluntário, ter tempo para estudar, para ouvir pessoas, para buscar algum tipo de terapia que faça a gente se aprimorar, porque tem ali alguém do outro lado que vai nos apontar as próprias falhas, ou vai nos dizer naquilo que a gente deveria mexer, na ferida, né? Então, esse processo, ele não atrai muito. Dá preguiça. Né? E a gente às vezes não quer, fala, imagina se eu ficar cutucando isso aí, não quero não. Então, é mais fácil delegar para outros, cuidar de quem a gente deveria estar fazendo, pegar um dinheirinho assim e doar lá para um programa de caridade, porque dizer assim, eu não preciso ir, dou o dinheiro, está resolvido. Então, não se envolver. Né? E a gente vai ficando ali prisioneiro das nossas próprias escolhas. Então, isso é um egoísmo. Jesus diz, amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando você se ama dessa maneira, talvez a sua medida seja assim, então eu tenho que fazer para os outros o que eu faço para mim. Eu duvido que você vai dar R$300 para essa pessoa que está ali, para ela ir para o salão de beleza. Eu duvido. Se é para usar a mesma medida, então vai a fundo. Né? Tudo aquilo que você faz, que você gasta de supérfluo com você, todas as cervejas que você toma no final de semana, pega o dinheiro e dá para essa pessoa. Igual. Você vai comprar um carro novo, dá para alguém um carro novo. Quero ver. Por quê? Porque não vai rolar. A gente não vai querer fazer isso. Mas pela lei de Jesus, o amor tem que ter reciprocidade. O que eu faço para mim é o que eu tenho que fazer para todo mundo. E se todo mundo fosse capaz de fazer isso, a gente viveria em abundância. Quando a gente pensa assim, mas eu vou morrer, não vai dar, eu vou morrer de fome, porque eu não vou conseguir bancar o meu padrão de vida, porque eu teria que ganhar o dobro para fazer com o outro aquilo que eu ganho hoje. Só que se todo mundo retribuísse, sobraria dinheiro no mundo. Porque o que a gente acha que é pouco, é muito em relação àquele que nada tem. Tem muita gente que não tem absolutamente nada. Absolutamente nada. Imagina o que é você acordar de manhã sem dinheiro. Imagina que, por alguma razão, a sua fonte de renda secou.
Ou o governo acabou com a sua aposentadoria, ou você perdeu o emprego, você não tem reserva, acabou. Você acorda um dia e você não tem nada na carteira. Você olha a geladeira, você esqueceu de fazer o mercado, seu cartão de crédito esgotou. Então você não tem como comprar comida. Quanto custa uma quentinha? Aqui, na Redondeza. Quanto custa? R$25, pelo menos? Então você pega R$25. Tá bom, hoje você vai dar um jeito ali, você achou uns trocados, você vai comer R$25. Amanhã acabou. Aí você vai pedir fiado. Daqui a pouco você está pedindo para parente, está pedindo para vizinho. Um mês depois, como é que você está? Eu falei 25 para uma refeição. Você costuma comer 3 refeições. Você pelo menos R$75 por dia. Já fez essa conta? Mesmo que você faça em casa, se você colocar o que você compra no mercado, você não vai gastar menos do que R$50 por dia. Então nós estamos falando de R$2.000 por mês só para comer. Para comer é mal, né? Mas a maioria das pessoas, não tem R$2.000 para comer. As pessoas têm 600, 700 no máximo. Bolsa Família. Aí divide isso por dia, vê quanto dá. Então, agora, a pessoa que está nesse estágio crônico, ela não tem como melhorar, ou pelo menos ela não enxerga. Todo mundo tem como melhorar, mas ela não enxerga. O que é que ela faz? Ela se entrega. Então, ou ela vai fantasiar que aquilo não está acontecendo, ou ela vai se pendurar em alguém, porque o degrau da humilhação é muito grande. A vergonha é muito grande. Então, imagina as pessoas que não têm nada e elas têm que pedir dinheiro na rua. É claro que a gente vê aquelas pessoas que estão ali há muito tempo e elas fazem um teatro, às vezes exagerado, assim, que você fala, caramba, essa pessoa não está falando a verdade. Mas não é possível que ela seja milionária, né? Porque ela não estaria ali. Às vezes até elas ganham muito bem, dependendo do lugar, porque quase com frequência ela sabe pedir direito. Mas é isso. Então, a gente tem que olhar o que tem a mais dentro da gente. O que tem a mais na nossa casa. A gente tem sempre uma reserva. O que a gente pode ajudar alguém? Eu não estou falando para a gente pegar tudo e dar para os pobres. Quando Jesus falou para algumas pessoas, olha, você pega toda a sua riqueza, distribui e dá dinheiro para os pobres, é porque ele disse assim, ó, se livra disso aí, você está muito preso a esse dinheiro. Vem comigo, que comigo não vai te faltar nada. E, de fato, Jesus andando com os apóstolos, nunca faltou nada. Eles sempre tinham tudo que eles precisavam, mas nunca tinham sobrando. Nunca tinham sobrando. Mas sempre tinham o que precisavam. Então Jesus diz assim, olha, confia em mim, vem aqui comigo e tudo que você precisar, você vai ter. Então, esse desapego é lidar com o egoísmo. Quantas coisas a gente tem paradas em casa? Isso é energia parada. Né? Isso é uma energia que não circula. Tem coisas que têm finalidade em casa, a gente usa de vez em quando, nos momentos certos, mas tem muita coisa que está lá parada. A gente podia oferecer para alguém, dar ou vender, sei lá, fazer alguma coisa. Então, o egoísmo passa pelo acúmulo. A gente começa a acumular coisas. Às vezes a gente também acumula pessoas que a gente não suporta. A gente vai acumulando, a gente não tem coragem de largar. Então, o egoísmo é assim, eu vou encher o meu próprio vaso para o meu próprio interesse. Na espiritualidade, tem diversos casos de pessoas que, quando morrem, plasmam na sua frente todas essas coisas que elas eram apegadas. E elas andam por aí repletas de objetos. Vocês já viram na rua aquelas pessoas que andam com um carrinho de mercado, com sacolas e sacolas de coisas? Aí
ela não tem nada, eu entendo. Mas se você for abrir aquele saco, eu garanto para você que tem um monte de coisa inútil também. Porque isso é próprio da lei de causa e efeito. Então, se você tivesse que se mudar rapidamente, chegasse alguém aqui e dissesse assim, olha, esse imóvel está condenado, você tem 5 minutos para sair da sua casa. O que você levaria em 5 minutos? Isso provavelmente é tudo que você precisa para viver. Um exemplo menos drástico é assim, quem já fez uma viagem para fora, um lugar longe, só podia levar uma bagagem de mão. Aí você fica 15 dias, 3 semanas, um mês, com uma mala de mão. Tudo bem, você tem que lavar roupa no meio do caminho. Mas já parou para pensar nisso? Você consegue passar um mês com uma mala de mão? Não dá vontade de jogar todo o guarda-roupa fora? Teu cesto de roupa suja é uma mala de mão. Não é mais do que isso. Você não usa mais do que um cesto por semana. Você, sua casa, pode, cada um usa um cesto, talvez. Mas cada um de nós aqui não enche mais do que um cesto. Por quê? Porque é isso que a gente precisa para viver. A gente precisa ter essa compreensão desse amor, né? E se perdoar pelos excessos, mas aprender com esses excessos. Aprender a ter menos. Você pode ter coisas muito boas e importantes, até muito caras, desde que elas sejam úteis para o que você faz, para o seu desempenho. Mas não ter coisas banais, porque a gente tem mania de ter coisas banais. Então Jesus nos convida a esse desprendimento. Bezerra de Menezes, vocês já ouviram essa história, né? Durante a vida toda dele, ele saiu de uma família de classe média baixa, muita dificuldade no Ceará, vem para o Rio de Janeiro, estuda, consegue se formar em médico, chega a ser político, deputado. E aí, no final da vida, ele já espírita, praticante há muitos anos, tal, ele fazia muito trabalho da medicina gratuito. E um belo dia chega uma mulher na casa dele com uma criança febril, desesperada. Ele atende, prescreve uma receita e fala, olha, toma esse medicamento aqui. Né? Ela falou, doutor, eu não tenho dinheiro para comprar. Como é que eu vou fazer? Aí ele olhou assim, mexendo na mão, ele viu o anel de formatura. E ele tira o anel e dá para ela. Falou, vende aqui, vai no lugar tal que você vai conseguir algum dinheiro, você dá comida, porque ele também está doente por causa do teu filho, está doente de fome, você também, então. Remédio mais a comida, vocês vão ver um tempo. Quando ele dá o anel, aparece para ele o guia espiritual dele para dizer, essa foi a última pessoa da dívida que você tinha quando você era cobrador de impostos, na época de Jesus. Esse foi o último que você roubou, que você botou o valor maior, que você queria ficar uma parte para você. Você está devolvendo, sua dívida está quitada. Bezerra morreu em 1900, então foram quase 2000 anos depois, para Bezerra de Menezes quitar a dívida dele, não somos nós. Imagina o que nós devemos. Então a gente precisa entender que quando se fala em egoísmo, não é um negócio distante. Não é uma coisa que a gente pensa, elucubra na cabeça, faz um discurso ou fala dos outros. Não, é algo sobre a gente mesmo. E o egoísmo nada mais é do que a oportunidade perdida do amor. O peso da balança é a gente estar se achando. A gente achando que a gente precisa muito mais do que os outros. Então, esse é o processo de virada de chave, sabe, de mudança de comportamento. E diante disso, as leis humanas, olha, elas não servem para nada, porque isso é muito mais severo, muito mais difícil, mas também muito mais
rico em aprendizado, em fraternidade, em pacificação da sociedade. Mas como que a gente pode dar algo que a gente não tem? Para a gente dar o amor, a gente precisa aprender com essas lições do egoísmo. E não são lições fáceis, não. São difíceis. Muito difíceis. Eu me pego todo dia errando, e tendo que começar de novo. Mas, quem sabe, lá na frente, a gente consiga alcançar. O importante é não perder de vista essa chance. Para encerrar, eu queria me lembrar aqui do sermão do Monte, né? As Bem-aventuranças, que eu gosto muito de um autor espírita chamado Severino Celestino. Ele tem alguns estudos bíblicos incríveis. Tem várias palestras interessantes também no YouTube. Mas tem uma parte que ele fala do Sermão do Monte, que ele foi lá no hebraico e traduziu. Porque ele falava assim, poxa, mas por que Jesus chama de bem-aventurados os aflitos, os injustiçados, né? Aqueles que estão famintos, aqueles que estão em sofrimento? Por que Jesus chama de bem-aventurado? Essa palavra está estranha. E aí ele foi na tradução, né? Para poder compreender o sentido real dessa frase. Então, a frase verdadeira de Jesus é: vocês que sofrem, vão adiante, continuem, tenham esperança. Bem-aventurado é aquele que tem a fortaleza dentro de si para vencer a adversidade. É construir resiliência, é ter coragem. Então, ter fé, ter esperança e praticar a caridade. Então, nós que estamos aflitos na nossa vida, que todos nós temos problemas, temos inúmeras dificuldades, nós não devemos nos entregar. Nós devemos ter essa coragem que Jesus nos pede. Que a gente acredite e siga adiante. Essa expressão, siga adiante. Bem-aventurado, sejam bem-aventurados, siga adiante. Confie, né, que você vai alcançar. Então, que a gente possa vencer o egoísmo por essa bem-aventurança, essa crença de que é possível, com essa coragem e com persistência. E aí, o amor, aos poucos, vai se mostrando e a vida vai mudando e a gente vai aprendendo a ser feliz. Porque a gente veio para a Terra para ser feliz, mas dessa maneira e não comprando, adquirindo e juntando coisas. Na graça de Deus.